Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos oriente durante esse tempo e nos ajude a entender a sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Pai, nesta manhã por mais um domingo estarmos aqui reunidos em tua casa, Senhor, para aprendermos mais de ti, para prestarmos culto a ti, Pai, para louvarmos o Senhor. Obrigado, Deus, por esta igreja aqui em Loures. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui presente neste dia. Queremos pedir, Pai, em especial para que nos ajude, Pai, a compreender a palavra, nos ajude, Pai, a nos mantermos fiéis às Tuas Escrituras e que essa palavra que seja aqui ensinada seja para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos sair daqui com essas palavras nos nossos corações para aplicá-las em nossas vidas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, meus irmãos, ao nosso estudo no livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos, que vão ser ali os capítulos 14 e 15. Vou tentar, conseguir fazer cobrir aqueles 4 pontos. Se não houver tempo suficiente, não há problema. Na próxima semana nós continuamos ali com talvez uma parte do capítulo 15 que falte. Eu sei que é um pouco... Tem bastante... tem muito conteúdo aqui nesses 2 capítulos, mas vamos tentar aqui seguir com planeamento e refletir sobre esses 2 capítulos na lição de hoje. Para os irmãos que não estiveram conosco na semana passada nós vimos o chamado de Abraão. Deus chama Abraão, o tira de Ur dos caldeus e o leva até a terra de Canaã. Vimos também algumas das viagens, algumas coisas que foram acontecendo ao longo do percurso de Abraão até chegar à terra de Canaã. Vimos que Abraão, fizemos a pergunta se Deus escolheu Abraão por ser um homem excepcional. Chegamos à conclusão de que não, porque o texto nos indica que Abraão não era um homem, digamos assim, íntegro. Normalmente, na história anterior de Noé é identificado como o único homem íntegro, o único homem justo que existia na terra naquele tempo. Não vemos essa identificação da Bíblia para Abraão, e depois vimos também que Abraão não era uma pessoa, digamos assim, com princípios morais elevados. Ele tinha ali algumas dificuldades inicialmente. E vimos que foi uma progressão na vida de Abraão, a confiança em Deus, a confiança na promessa, e até aqui ainda continua progredindo essa confiança, essa fé em Deus. Hoje a nossa lição está dividida naqueles pontos que ali vos apresento. Nós vamos ver aquilo que é conhecido como a Guerra dos 9 Reis, ou a Guerra dos 5 Reis contra 4. Eu acho que eu prefiro um dos 9 Reis, fica um nome mais resumido. Vamos ver o resgate de Ló, porque nessa guerra Ló é levado cativo pelos reis que vencem a guerra. Depois, vamos ver o encontro de Abraão com Melquisedeque. E, por fim, a instituição da aliança de Deus com Abraão. Espero que dê tempo para que nós conseguimos passar por todos esses pontos. Vamos começar com a guerra, entender mais ou menos o que aconteceu. Deixar claro para os irmãos que a guerra não é o principal ponto da nossa lição hoje. Eu entendo que a guerra é o grande pano de fundo da história, o grande contexto do capítulo 14, né? Que vai trazer para a gente depois, mais à frente, ali dentro do resgate de Ló, o encontro com Melquisedeque, sim, a lição de fato para as nossas vidas, para aplicar nas nossas vidas. Por isso, não vou tentar não gastar tanto tempo aqui falando sobre a guerra dos 9 reis. Então, essa guerra ela aconteceu na altura em que Abraão estava já na terra de Canaã. Foi logo após aqueles acontecimentos que nós vimos no capítulo 13, após Abraão já ter se separado de Ló, e Ló já estava a viver naquele lado de Sodoma e Gomorra. Então acontece essa guerra. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 14, versículos 1 a 4. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram a guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o vale do Mar Salgado,
12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º ano se rebelaram. Aqui, poucas informações que nós conseguimos tirar desses versículos era, primeiro, a quantidade de reis que existe aqui em guerra. Nós sabemos que naquela altura os reis não eram assim, não tinham, como é que eu posso dizer, um poder sobre um território muito grande. Era mais ou menos, eles eram reis de cidades-estados. A lógica era mais essa. Era como se fosse quase como senhores feudais, digamos assim, mas eram conhecidos como reis, porque eles reinavam sobre toda aquela cidade, e alguns deles reinavam sobre várias cidades, como é o caso ali de... Agora não vou me lembrar... Ok. Me fugiu aqui qual era o rei. Tem um dos reis, dos 4 reis, que o nome dele, a tradução do nome dele é exatamente rei de nações. Então a ideia é que não sabia bem Moisés não tem bem o nome dele, coloca o nome dele como rei de nações e não como um rei de uma só cidade. E como vimos, de alguma forma, essa confederação, digamos assim, de reis, era liderada, no caso, por um deles, que era o Quedorlaomer, que nós vamos ver que é o que tem mais destaque aqui entre eles. Eles exerciam algum poder sobre os reis de Canaã, porque nós vemos no texto que 12 anos serviram aquele rei Quedorlaomer, mas no 13º se rebelaram. Então esse foi o grande motivo para que aqueles reis viessem à terra de Canaã e atacassem aqueles reis que estavam a desobedecer, de certa forma. Possivelmente eles deixaram de pagar o tributo que lhes era exigido, e um ano depois, só no 14º ano, o texto vai dizer mais à frente, é que os reis vêm até a terra para travar essa batalha, declarando guerra contra aqueles reis. Então, esse relato dessa guerra é o primeiro... Só um segundo. É o primeiro relato de uma guerra na Bíblia. Então, nós vimos ali que aconteceu... Existia ali alguma forma de influência de poder sobre os reis, e eles estavam em submissão. O que é os reis daquela região de Canaã são conhecidos como os reis da planície, e os reis que atacam, que é essa confederação, digamos assim, organizada por Quedorlaomer, são conhecidos como os reis orientais por causa da região que eles vêm. Como eles vêm do outro lado do rio, da região mais oriental, lá pela zona da Mesopotâmia, Babilônia, ali por aquela região, eles vêm descendo daquele lado, ficam conhecidos como os reis orientais. E os reis de Canaã, como viviam na planície do Jordão, eles são referidos aqui nessa história como os reis da planície. Isso. Me fugiu, obrigado, meu irmão. É Goim, que significa nações. Tidal, não é bem o nome do rei. Tidal, rei de Goim. Goim não tem tradução para essa palavra para um local específico, é nações, é algo mais genérico. E é daí que vem a ideia que ele era rei de várias nações diferentes e não só de uma única cidade. Enfim, os reis, então, descem, como eu disse, daquela região. E aí esse mapa, ele está mais fechado ali, mais focado na terra de Canaã. Mas se os irmãos virem esse trajeto aqui a vermelho, ignorem os outros, desculpa, eu não encontrei outro mapa que tivesse só esse trajeto dos reis. Mas esse trajeto a vermelho aqui foi o trajeto que os reis orientais fizeram. Eles vêm da parte de cima, passam pela região de Padã Arã, descem e vêm aqui por essas terras, atacando todos os povos que eles encontravam pelo caminho, basicamente. Então, nós vemos isso nas Escrituras. Quando voltamos para o texto bíblico, a partir dos versículos 5, já a partir do versículo 5 ao meio do versículo 5, vamos ver que os reis eles vão ferindo Astarote e Carnaim, que está ali em cima, Astarote, aqui essa zona. É o primeiro lugar que eles atacam ali, o primeiro povo, os Refaíns. Depois eles vão descendo e continuam o seu ataque, né, por onde eles passam. Aí eles atacam depois a zona ali onde está o povo de Zuzim. Mais abaixo, Emim, e continuam. E aí embaixo, os Oreus. Depois eles dão aquela volta lá por baixo
passam por aqui, vêm até aqui os Amalequitas, a região dos Amalequitas, e depois os amorreus aqui, e por fim travam a tal batalha dos 9 reis no Vale de Sidim, destruindo ali o que seria a confederação formada pelos 5 reis da região de Canaã, onde Sodoma e Gomorra faziam parte. Eu marquei o X em Sodoma e Gomorra porque eles vão até aquela região, que é possivelmente a localização de Sodoma e Gomorra, e capturam pessoas, escravos, enfim, saqueiam as coisas daquele lugar e depois partem subindo, indo embora, né, digamos assim. Fizeram o que eles queriam, fizeram a bagunça que os irmãos podem ver, o mapa ficou todo marcado, todo vermelho a sangue. Eles foram ferindo os povos, matando as pessoas e saqueando cada lugar que eles passaram. Depois, por fim, eles travam aqui a grande batalha dos 9 reis, saqueiam ainda a cidade de Sodoma e Gomorra e depois sobem aqui e vão até Dan. E nós já vamos ver por que eles, de alguma forma, param ali ainda. Então, não mostra aqui a perversidade desses reis, né? Eles poderiam ter simplesmente entrado na terra e ido acampado, digamos assim, aqui próximo ao Vale do Sidim, onde era possivelmente aqui a região mais influente dos reis que estavam a desobedecer, digamos assim, aquele acordo que eles tinham, aquela relação de tributo que eles tinham, de submissão, e declararia guerra aqui contra apenas esse povo que estava a desobedecer. Esses outros povos aqui, a Bíblia não diz que eles tinham alguma relação política com esses reis que desobedeceram, que ficaram em submissão, e por isso declarou essa guerra. Então, basicamente, o que eles fizeram foi, entraram na terra, por onde eles passavam, por onde eles viram povos, eles subjugavam aqueles povos, primeiro pela sua perversidade, porque eles eram mesmo maus, e também, de alguma forma, para mostrar para aquele povo que eles que mandavam ali naquela região, e que o que eles estavam a fazer com esses povos, já estavam a passar o recado aqui para os reis aqui embaixo, que o que eles estavam a fazer com esses povos, eles iam fazer também aqui com os reis que tinham entrado em submissão àquele acordo, possivelmente, que eles tinham. Então, nós vemos que eles fazem todo esse trajeto e chegam ali até o Vale de Sidim para travar a batalha. A batalha acontece ali no Vale de Sidim, próximo à região de Sodoma e Gomorra. E aqui é importante nos lembrarmos nesse momento, como eu disse, a guerra é mais o pano de fundo, é para nós entendermos os acontecimentos, aquilo que vai acontecer, aquilo que está a acontecer. A guerra nos traz a explicação do que aconteceu com Ló. A Bíblia poderia simplesmente dizer que Ló foi levado ao cativo de alguma forma, mas traz aqui os detalhes de como foi que aquilo aconteceu. Então, nós sabemos que Ló, no avançar do texto, nós vamos ver que Ló e sua família e todos os seus bens são levados por aqueles reis que estão a subjugar a terra. E temos que nos lembrar do que nós lemos em Gênesis 13, na semana passada, relatando sobre aquele local que Ló havia escolhido para viver, depois que ele se separa de Abraão. Ló escolhe viver ali naquela planície, próximo à zona de Sodoma e Gomorra. E nós lemos em Gênesis 13 que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Alguns vão argumentar, lógico, por conhecerem a história mais à frente, que seria a destruição de Sodoma e Gomorra, que isso aqui era um prenúncio do castigo de Deus para aquele povo. O texto em si, em Gênesis 14, não nos dá indícios disso, mas nós podemos chegar a essa conclusão por causa daquilo que vai acontecer mais à frente com Sodoma e Gomorra, e porque nós sabemos, nós entendemos mais ou menos como que Deus trabalha. Deus usa outros povos para castigar aqueles que se colocam em pecado, e é possível que tenha sido, sim, Deus que tenha permitido que isso acontecesse para que aquele povo fosse castigado. Como eu disse, Ló escolheu viver entre aquele povo. Ló escolheu viver ali próximo de Sodoma, mesmo sabendo que era um povo mau e que eles não tinham qualquer
valor moral, digamos assim, né? Não tinha nenhum apreço pelo Deus que Abraão servia, que Abraão estava a servir. Não sabemos bem se Ló também tinha essa fé, tinha essa crença em Deus. Devido a essa escolha dele, questionamos se de fato Ló tinha fé em Deus e acreditava no Deus, o mesmo Deus que Abraão. Então Ló é levado cativo, Ló e sua casa e todos os seus bens. E nós vemos que essa escolha de Ló não foi, começa aqui a mostrar aqui, digamos assim, as consequências da escolha que Ló fez. Ló escolhe viver próximo de pessoas ímpias. Ló não leva em consideração que aquelas pessoas podiam causar algum mal para ele de forma indireta, como nós estamos vendo aqui. Ló não tinha nenhuma relação política, mas mesmo assim foi atingido por aquela batalha, foi atingido por aquela guerra. A guerra nos mostra que existia uma instabilidade muito grande ali naquela região e também nas alianças humanas. Aquele povo, aqueles reis tinham uma aliança com os reis lá de cima. Então, em algum momento, eles quebram essa aliança, deixam de pagar o tributo, possivelmente, e os reis lá de cima, então, vêm cobrar, digamos assim, essa quebra da aliança cá embaixo. Mostra essa fragilidade da relação que existia ali naquele lugar. E como eu disse, Ló não era envolvido politicamente com aquele povo, mas ele colhe os frutos da sua má escolha aqui. Ele vai viver em Sodoma, e isso me fez lembrar o Salmo 1, quando nos adverte que o justo não deve caminhar no conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores, né? Parafraseando aqui um pouco o Salmo. Ló ignora essa sabedoria do Salmo e vai viver ali próximo à zona de Sodoma e Gomorra. Então, eu diria que o grande ponto aqui para nós pensarmos e refletirmos é que quem se associa com o ímpio, colhe com o ímpio. Então, mesmo que... é aquilo que a sabedoria do Salmo vai nos trazer. Se o Salmo nos diz para não nos juntarmos, não caminharmos no conselho dos ímpios e não no deter nos caminhos dos ímpios, é porque existem consequências se nós fizermos isso. Ló decidiu viver próximo ali daquele povo e sofreu a consequência junto com eles. Eles descumpriram uma aliança que eles tinham, quebraram uma aliança que eles tinham, sofreram as consequências pela quebra daquela aliança, e Ló, por estar ali próximo, por estar ali a viver, a desfrutar digamos assim, da riqueza da terra daquele povo, da riqueza daquele povo também, de alguma forma, através dos negócios, ele colhe também as consequências ruins junto com os ímpios. Diferente de Ló, digamos assim, aquele que não se deixou corromper, né, pela glória dos homens, mas confia no Deus Altíssimo, parte em resgate de Ló. Abraão vivia, como os irmãos se lembram, numa região mais acima, como ele disse, para onde Ló escolher, eu vou para o lado oposto. E foi isso que o Abraão fez, foi para o lado oposto, ficou ali na região que é conhecida como Hebrom. A Bíblia vai nos dizer que alguém conseguiu escapar. Não sabemos se era alguém da casa de Ló, isso também não é relevante para nós, não faria diferença para a história. Nós sabemos que alguém escapou daquela batalha, ficou vivo, e decidiu, por alguma razão, ir avisar Abraão que o que tinha acontecido, que Ló tinha sido capturado e tinha sido levado, ele e toda a sua família. Então diz assim o texto, Gênesis 14, versículos 14 e 15. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Aqui eu estou a acelerar um pouco a história, um pouco de propósito, para que os irmãos entendam qual é digamos assim, o ponto principal. Não é aqui a batalha, mas sim o resultado daquilo que acontece após a batalha. Então, nós vimos pelo texto, Abraão reúne 318 homens dos mais capazes. E aqui a tradução da palavra dos mais capazes aqui é possível dizer treinados para a guerra, habilidosos para aquele fim, digamos assim, né? Especificamente para batalhar, para lutar. E o nascidos em sua casa nos traz a ideia daqui do tamanho que era, digamos assim, a casa de Abraão.
para ele ter 318 homens que nasceram em sua casa, especificamente treinados para a guerra, digamos assim, homens capazes para lutar, a casa dele deveria ser muito grande, porque o fim principal, digamos assim, dos negócios de Abraão não era a guerra. Não era. Ele tinha esse exército pessoal, digamos assim, para se proteger se houvesse alguma situação como essa que está acontecendo agora. Então, mostra aqui um pouco do tamanho de que era a riqueza de Abraão e a sua casa. Mostra a força que ele tinha e a organização também, como uma pessoa preparada para essas situações que fossem ocorrer. Já tinham homens treinados para, digamos assim, dar resposta ali àquelas possíveis situações. Além disso, nós vemos também pelo texto, no versículo seguinte, vai dizer que Abraão convoca aliados. Os 3 nomes ali que estão ali, Mamre, Escol e Aner, são 3 irmãos. Então, digamos que o grande aliado ali, podemos dizer que possivelmente era Mamre, porque foi o primeiro contato que nós vemos de Abraão com os cananeus naquela terra. A região onde Abraão vive é próximo, a Bíblia vai trazer, é próximo aos carvalhais de Mamre. Exatamente, pertencia a esse senhor. Então, foi desde ali, Abraão fez essa aliança com ele para viver ali naquele lugar e demonstra ali a sua influência, a influência que Abraão tinha já entre os cananeus e o prestígio também, de alguma forma. O testemunho de Abraão fazer com que eles gostassem de Abraão e fossem com ele nessa campanha, digamos assim, né? Assumisse, digamos assim, a dor do seu amigo e fosse com ele também, junto nessa campanha. Então, para além de Abraão ter um exército particular, digamos assim, pessoal, nós vemos que Abraão também vai se mostrar um bom estrategista militar. Nós vimos no texto que, ao chegar ao acampamento, digamos assim, daqueles reis, Abraão vai decidir atacar à noite, vai esperar anoitecer. Ele vai dividir o seu exército possivelmente em 2 e vão atacar de forma simultânea, utilizando o fator surpresa de toda a situação. Os reis não esperavam de modo nenhum que algum povo daquela terra reagisse dessa forma, fosse atrás deles e atacassem durante aquela saída deles da terra. Então, Abraão usou aqui da inteligência militar, digamos assim, né, de alguma forma, e surpreendeu aqueles reis em batalha e acaba por vencer ali, dando o fato que ele fez esse ataque surpresa e aqueles reis, aquele povo. Depois o texto vai dizer que, para além de Abraão ter vencido eles em batalha naquele local, ele vai perseguir os reis, porque os reis eles fugiram. Ele vai perseguir os reis até mais acima de Dan, ali a zona próxima a Damasco, que a Bíblia identifica como Obá, que ficaria um pouco mais à esquerda de Damasco, e persegue eles até lá. E aqui aquela coisa, onde a Bíblia não diz, o ideal é a gente não tentar inventar. Não sabemos se Abraão só recuperou Ló quando chegou até Obá, depois dessa perseguição, ou se antes disso, naquele ataque noturno, ele já havia recuperado Ló. Não sabemos. Então, eu também não entendo que, se a Bíblia não disse, é porque não vamos aqui inventar ou inferir uma coisa que não está escrito. Mas pode ter sido simplesmente para que não deixassem eles fugirem. Talvez eles ainda tinham muitas mais outras pessoas que tinham sido capturadas e não só Ló. E Abraão decide os perseguir para que eles não levassem ninguém escravo e regressar com todo o saque, digamos assim, que aqueles reis tinham feito. Quando... Eu não sei se os irmãos se lembram, se nós voltarmos atrás lá no nosso mapa, nós vimos que eles terminaram, digamos assim, né, eles vieram até aqui, a setinha para aqui, né, o trajeto para aqui, exatamente porque aqui eles foram surpreendidos por Abraão e a sua aliança e foram atacados. Existe e aí só a título de curiosidade, digamos assim,
Existe uma expressão judaica que vai dizer, para delimitar os limites da terra, e vai dizer que é de Dan até Beceba. Os judeus têm essa expressão para delimitar aqui o que seria a terra de Israel. É mais ou menos isso, essa zona. Se fôssemos trazer aqui para a nossa realidade, digamos assim, né, trazendo por regiões de Portugal, poderíamos dizer talvez de Minho até o Algarve, mais ou menos seria alguma coisa assim, um ponto mais ao norte do ponto mais ao sul. Basicamente era isso. Só para dizer que era o ponto mais ao norte, mais ao sul. Abraão então retorna, ele vence, sai vitorioso daquela batalha, e ele vai retornar para casa, junto com todo o saque daqueles reis, tudo aquilo que eles capturaram, todas as pessoas que eles capturaram, inclusive Ló e sua família, e também muitos bens, muitas riquezas que aqueles reis tinham saqueado dos povos da terra de Canaã. Quando ele retorna, aí nós passamos aqui para o que seria o terceiro ponto da lição, né? O encontro com Melquisedeque. E aqui já começamos a tirar mais algumas lições daquilo que o texto nos quer passar, o que o texto nos quer ensinar aqui, com toda essa situação dessa guerra e tudo aquilo que aconteceu. Abraão, ao chegar em Canaã, a Bíblia vai nos dizer que ele é recebido primeiro pelo rei de Sodoma e logo em seguida vai inserir aqui de alguma forma o rei de Salém, no caso, que é Melquisedeque, que vai receber Abraão com palavras de bênção e com refeição. O primeiro diálogo que nós temos é com Melquisedeque. Nós temos ali em Gênesis, no capítulo 14, o versículo 18 e 20. Então, no versículo 18 a 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Primeira coisa esquisita que nós vemos aqui desse Melquisedeque é que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, digamos assim, né? Do ponto de vista judaico, é muito estranho, né? Como ainda não são os judeus que estão aqui, é ainda o prenúncio de toda a história, né? O início da escolha do povo. Mas quando temos a história da Bíblia na nossa cabeça, é um pouco estranho que exista alguém que seja rei e sacerdote para além de Jesus. Nós conhecemos o único rei e sacerdote como Jesus. E nós vamos ver que Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque. Eu diria que primeiro por uma declaração que Melquisedeque vai fazer do Deus que criou os céus e o mar. Então, Abraão identifica que eles creem no mesmo Deus que criou todas as coisas. Pela forma como Melquisedeque também se refere a Deus, como o Deus Altíssimo, aquele sobre todas as outras divindades, digamos assim, que foram criadas pela humanidade. E mostra aqui que ele reconhece essa autoridade de Melquisedeque, de forma até que ele entrega o dízimo de todo aquele espólio, digamos assim, que ele tinha adquirido naquela batalha. Até aqui, não havia sido instituído ainda o dízimo de forma pela lei ou qualquer coisa do gênero. Esse é o primeiro episódio que acontece aqui, que há esse ato aqui de entregar o dízimo. Não sabemos se aquilo... Eu, por acaso, não encontrei nada desse gênero, de que era algo, digamos assim, já estabelecido naquela época. Talvez era uma forma de honrar as pessoas que eles consideravam superiores. E nós vemos claramente que Abraão reconhece Melquisedeque como alguém superior, porque ele aceita as bênçãos, digamos assim, só abençoa quem é superior ao outro. Melquisedeque abençoa Abraão por aquilo que aconteceu, pela vitória que Deus o deu. E Abraão reconhece essa superioridade, digamos assim, essa autoridade sobre Melquisedeque, e entrega o dízimo dos seus bens para ele de forma a honrar a Deus, ou seja,
mostrando que quem deu aquela vitória para Abraão não foi a sua força, não foi a sua inteligência, a sua estratégia, mas sim Deus que lhe deu aquela vitória. Esse sacerdote que é trazido para nós aqui, o Melquisedeque, ele é sacerdote antes mesmo do sacerdócio ser instituído por Deus. Antes mesmo da religião ser organizada, né? E ele é um sacerdote sem genealogia. E nós sabemos que isso, do ponto de vista judaico, digamos assim, né, para os hebreus, para o sacerdócio levítico, a genealogia era muito importante. Era uma tribo específica e apenas 3 famílias que poderiam ser sacerdote. E aqui nesse caso não, traz aqui esse sacerdote que era sem genealogia e era ainda sacerdote do Deus Altíssimo. Se formos até e lermos o capítulo 7 do livro de Hebreus, nós vemos que o autor aos Hebreus vai falar um pouco sobre Melquisedeque como uma figura que vai prefigurar a Cristo, né? Eu esqueci de passar o... Ah, não, já... Isso. Então, a ideia aqui é, quem era esse tal de Melquisedeque? É um pouco estranho ele aparecer aqui nesse ponto da história, né? E trazer para a gente toda essa informação aqui de que era rei, sacerdote, enfim. Quando temos a história da Bíblia na nossa cabeça, no caso dos judeus, dos hebreus, aquilo que aconteceu, a lei de Moisés, toda a organização da religião, é um pouco estranho que ele seja rei e sacerdote. Aí pensamos em Cristo. Cristo é aquele que é rei e sacerdote supremo. E temos que fazer essa pergunta de quem era esse tal de Melquisedeque. Hebreus 7 vai trazer alguma clarificação para nós de quem por que essa personagem, digamos assim, está inserida aqui na história. Qual é o objetivo dele, de Deus, em trazer ele aqui nas Escrituras. É boa, eu só anotei aqui o capítulo, não anotei o versículo. 4. Obrigado. Acho que é do 1 ao 4, desculpem. Eu esqueci de apontar aqui a passagem da forma correta. Então, Hebreus 7, do versículos 1 ao 4, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Por causa desse texto aqui em Hebreus, alguns vão dizer que isso aqui possivelmente poderia ser alguma forma de alguma teofania, digamos assim, né? Uma manifestação visível de Deus, e ali já era o próprio Cristo. Eu acho uma interpretação um pouco arriscada, porque como traz um personagem que existiu, era alguém que era rei de um local, não faz muito sentido isso acontecer. Se fosse alguém que não tivesse ligação nenhuma com nenhum lugar, talvez sim fosse uma teofania. Talvez sim seria uma manifestação de visível. Rei de Salém, né, vai trazer para nós essa informação. A cidade de Salém, ela é antiga, digamos assim, antes de receber o nome Jerusalém. Nós temos essa referência, né, no Salmo 76. O Salmo 76 vai dizer que era em Salém que estava o templo do Senhor. Ou seja, fazendo referência que Salém era Jerusalém. Então, ele nos é apresentado como rei dessa cidade, como rei de Jerusalém, né? Naquela época ainda chamava-se Salém, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui tem umas coisas interessantes, que é o nome Melquisedeque, traduzindo do original, quer dizer rei de justiça, e a cidade Salém, traduzindo, significa cidade da paz. Então, por isso essa ideia do rei de justiça e rei da paz. E nós vimos no texto de Hebreus que existe aqui
se não sendo uma teofania, de fato ele era ali o Cristo, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, ele tinha aqui alguma relação que era uma, digamos assim, uma prefiguração, um tipo, né, do que seria o sacerdócio de Cristo mais à frente. E também, eu sei que parece estranho para nós, por causa da cultura judaica na cabeça, mas na cultura daquela época, nas cidades e estados daquela época, era comum que o rei acumulasse essa função também de sacerdote, como sendo um rei que servia o povo também dessa forma, digamos assim, fazendo a mediação entre a divindade e o povo. O título de rei e sacerdote é compatível com o Deus, digamos assim, o título de rei e sacerdote, não, o título El Elyon, esse Deus Altíssimo, é compatível com o Deus que chamou Abraão. Aquilo que eu disse, Abraão reconhece que ele servia ao mesmo Deus que chamou Abraão. E Abraão reconhece essa autoridade espiritual. Então, chegamos nessa conclusão de que ele servia ao mesmo Deus, ele era de fato o sacerdote do Deus Altíssimo. E como eu disse, Melquisedeque, então, ele é uma figura de Cristo, um tipo. Não no sentido literal, claro, mas, como eu disse, não é uma manifestação visível. Eu não penso que essa é a interpretação mais correta. Mas é um contraste que a Bíblia está trazendo aqui já de antemão. A diferença do sacerdócio. O sacerdócio levita tinha uma linhagem essencial para que ele exercesse aquelas funções. E aqui, no caso de Melquisedeque, não, ele não tinha essa dependência da linhagem. Depois, mais à frente, vão questionar essa questão de Jesus ser o rei e sacerdote, e vai ser justificado, digamos assim, né, como Jesus sendo o sacerdote da ordem de Melquisedeque, antes mesmo da instituição do sacerdócio levítico. Trazendo essa ideia do sacerdócio perpétuo, que não teve início, porque não é declarado o início aqui do sacerdócio de Melquisedeque, mas ele já se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo. Depois de Abraão ter se encontrado com Melquisedeque, como eu disse, quem também veio ao encontro de Abraão foi o rei de Sodoma. E aqui vamos ver aqui um pequeno contraste, digamos assim, da conversa de Abraão com Melquisedeque e a conversa de Abraão com o rei de Sodoma, o que nos mostra aqui quem era aquele povo de Sodoma. O rei da cidade ímpia, né, o rei de Sodoma, traz uma proposta logo de início para Abraão. Ele chega, recebe Abraão e já diz logo: dá-me as pessoas e os bens, pode ficar contigo. Ou seja, as pessoas que foram capturadas, possivelmente servos e escravos ali daquele rei, ele queria-os de volta, mas os bens Abraão podia ficar. Era uma forma ali de, possivelmente, duas coisas. Ele queria manter o domínio dele sobre as pessoas, aquelas pessoas que estavam ali. Queriam que elas voltassem para aquela terra e permanecessem ali e continuassem a servir a ele. E o deixar os bens com Abraão pode ser que, ou de uma forma, é um simples negócio, ele está tentando negociar, né, de alguma forma com Abraão. E também, talvez, gerar aqui, digamos assim, uma dívida, entre aspas, alguma coisa que ele pudesse recorrer depois a Abraão sobre aquilo que ele tinha deixado com Abraão. Mas em toda essa história é estranha, porque não conseguimos ver o direito daquele rei sobre aqueles bens, sobre aquelas pessoas, visto que elas tinham sido capturadas por outros reis e Abraão é que os tinha batalhado e tinha vencido a batalha e tinha resgatado eles. É de todo estranho a postura do rei de Sodoma, o que mostra não só a impiedade dele, mas também, de alguma forma, ele era muito arrogante, digamos assim, ao ponto de exigir coisas que nem sequer ele tinha direito. Ele não demonstra nenhum reconhecimento de que aquela vitória, de alguma forma, pode ter sido obra do Deus de Abraão, o Deus que Abraão servia. Ele só queria apenas era trazer de volta os servos dele para aquela terra e que mantivessem os servos sobre o domínio dele, para que ele continuasse a exercer o seu poder. Abraão demonstra uma postura correta aqui diante do rei de Sodoma. E volta a lembrar sobre aquilo do Salmo 1, aquilo que é a postura do justo que o Salmo 1 vai trazer, aquilo que é esperado, né, que o justo faça.
não anda no caminho dos ímpios, no caso aqui não vive de acordo com aquilo que os reis de Sodoma viviam, aquilo que eles praticavam, não se detém, eu estou parafraseando, não se detém a proposta dos pecadores, no caso a proposta que ele fez, não aceita essa proposta, e nem sequer se assenta com essas pessoas, né? Com os escarnecedores, no caso, as pessoas que zombavam de Deus. Antes disso, Abraão honrou a Deus. Ele entrega os dízimos ao sacerdote do Deus Altíssimo, reconhece que aquela vitória veio por Deus e ainda se recusa, de certa forma, aqui, digamos assim, o enriquecimento através de uma riqueza ímpia, através das mãos do ímpio. Os bens que estão ali, de certa forma, que ele faz a proposta que fique com Abraão, foram bens que foram conquistados pelo aquele rei. Abraão tinha apenas vencido a batalha, iria ficar com aquilo tudo e enriquecer de alguma forma por causa daquele rei ímpio. Então, mostra aqui que Abraão adota uma postura, já começa, digamos assim, nós já vimos a confiança de Abraão ser potencializada, digamos assim, no capítulo 13, e aqui no 14 nós vemos isso muito mais forte. Abraão se mostra muito mais confiante em Deus e muito mais dependente de Deus do que no capítulo anterior. Depois de toda essa situação de que acontece toda essa guerra, nós vamos ter, então, aquilo que nós chamamos de aliança com Deus. Aliança de Deus com Abraão. Deus, então, vai ter ali um diálogo com Abraão, vai aparecer mais uma vez a Abraão, depois dessa vitória sobre os reis orientais, e depois desse encontro que Abraão teve, obviamente, com Melquisedeque e o rei de Sodoma, Deus vai aparecer novamente a Abraão. E esse capítulo aqui marca uma das passagens, o capítulo 15 marca uma das passagens mais solenes da Escritura, que é essa aliança que Deus faz com Abraão. Ele vai se dividir ali em dois momentos principais, que é o diálogo e a promessa de descendência, e depois a aliança formal, de fato o ritual que vai acontecer ali para instituir a aliança com Abraão. Então, de início, o que nós vemos no diálogo, abrindo em Gênesis 15, versículos 1. Vamos ler primeiro só o versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Nós vemos aqui que depois daquela batalha, ainda podia existir aqui, de certa forma, alguma desconfiança de Abraão, não só... primeiro, porque ele poderia sofrer de alguma forma uma represália, uma vingança por parte daqueles reis, por causa dos reis orientais, ou não sei, o desprezo dos reis de Sodoma contra ele por causa dele ter recusado, de certa forma, e ter tratado daquela forma, digamos assim, ter reagido de uma forma inesperada diante da proposta do rei de Sodoma. Deus vai tranquilizar o coração de Abraão, dizendo, como nós vimos ali na segunda parte do versículo, que Deus ele é o escudo e que o galardão de Deus será o galardão que Abraão receberá de Deus será muito grande. E como eu disse, Deus quer passar a ideia para Abraão de que Deus irá protegê-lo, irá estar com ele em todos esses desafios, essas dificuldades, digamos assim, que Abraão irá passar. E que o cumprimento da promessa, que seria o tal grande galardão, ele iria receber e iria chegar esse momento. Só que nós vemos que, ao continuar a fazer a leitura do texto, no versículo 2 do capítulo 15, nós vemos que Abraão começa a se queixar, começa a questionar a Deus. Ele vai responder a Deus aquela declaração e vai dizer: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, até aqui, Abraão não tinha filhos. E essa espera, digamos assim, essa espera que ele estava a passar, estava a causar alguma ansiedade, alguma incredulidade no cumprimento da promessa de Deus. Ele vai questionar o Senhor, dizendo que sem filhos,
como é que aquela promessa seria cumprida? Quem herdaria a casa dele seria um servo. Até então ele não tinha filho. E Deus então vai respondê-lo, digamos assim, de alguma forma, renovando a promessa, né? Mostrando para ele que de fato aquilo iria se cumprir. A isto respondeu logo o Senhor. Versículo 4 e 5 de Gênesis 15. Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ou seja, a promessa que ele tinha feito antes de que a partir de Abraão iria surgir uma grande nação, Deus traz aqui essa ideia para ele, apontando para o céu, dizendo para ele contar as estrelas, e quão numerosas eram as estrelas, que até não era possível contá-las, que seria, sim, a descendência de Abraão. E, diferente daquilo que nós vimos anteriormente, a Bíblia aqui ela faz questão de deixar um pormenor aqui nessa história, que antes não tinha acontecido. No versículo 6, logo a seguir a resposta de Deus, vai trazer para nós a informação de que, diz assim, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Até aqui, Deus tinha feito a promessa, Deus tinha chamado. Mas a Bíblia não tinha feito questão, digamos assim, de colocar essa frase de que Abraão creu, Abraão acreditou. Até aqui nós tínhamos visto apenas a obediência de Abraão. Ele estava a obedecer aquilo que Deus o indicava para fazer. Mas a Bíblia ainda não tinha, de forma explícita, trazido essa ideia de que ele creu na promessa. E aí eu fiz uma pergunta que foi, para mim mesmo, assim, e para o texto, na hora que eu li isso e estava a estudar. É possível, então, obedecer a Deus sem termos a fé verdadeira nele? E fui ler e estudar sobre isso. E encontrei dois exemplos que são muito, muito famosos, digamos assim. Um no Antigo Testamento, que é Saul, que existe ali uma obediência, sim, por parte de Saul, nós vemos isso. Depois vamos ver que é uma obediência parcial, porque ele obedece e depois chega um ponto que ele obedece da maneira dele, né? Começa a fazer as coisas um pouco da maneira dele e deixa de obedecer de fato a Deus, né? Ele vai desobedecer ordens específicas de Deus, o que mostra que ele agia de forma, digamos assim, religiosa, né? A obediência dele era religiosa, ele não tinha essa confiança nem essa submissão verdadeira a Deus. E depois, mais à frente, nós vemos no diálogo entre Jesus e o jovem rico, também, no Novo Testamento, a mesma coisa. O jovem rico já aborda Jesus dizendo, como se diz aqui, né, em Portugal já vi essa expressão, todo pimpão, né? O jovem rico chega, olha, já obedeci tudo que tinha para obedecer, desde a minha juventude. O que é que eu preciso mais para herdar o reino dos céus? E aí inicialmente Jesus vai explicando para ele, já obedeci. Ele vai respondendo sempre Jesus dizendo, já obedeci isso, já fiz isso. E até o ponto que Jesus diz a ele, abre mão de tudo que tem, doa tudo que tens, todas as suas riquezas, e me segue. E ele fica triste, porque ele não queria abrir mão da sua riqueza para seguir a Jesus. O que mostra que ele obedecia a Deus, obedecia a lei, mas não tinha fé verdadeira em Deus. E aí traz essa ideia de que também a fé em Jesus, ela nos humilha de alguma forma, justamente porque nós não queremos, de certa forma, aceitar que um Deus que se faz homem, era difícil de entrar na cabeça dos judeus, né? Até para nós também. Um Deus que se faz homem, que vem sofrer por nós, é difícil nós chegarmos também a essa conclusão de forma simples. É muito mais fácil para nós seguir um conjunto de regras e obedecermos a tudo que nos é imposto, mas a fé verdadeira em Deus torna-se aqui um pouco mais difícil. Eu confesso que eu não tinha pensado, antes de ler esse texto, sobre essa nuance, digamos assim, né? Essa possibilidade de obedecer a Deus sem termos a fé verdadeira nele. Não tinha visto esse pormenor aqui na história de Abraão. E achei interessante de que até aqui Abraão obedeceu a Deus. Como eu disse na semana passada, de forma parcial em alguns momentos, mas ele obedeceu a Deus. E a partir daqui nós vemos que a Bíblia faz questão de trazer essa expressão, que ele creu no Senhor. E acrescenta, né, isso lhe foi atribuído para a justiça, ou seja, foi aquilo que o tornou justo. Não foi a obediência de antes. Foi ele crer na promessa do Senhor, ele acreditar de fato, ele ter a fé verdadeira em Deus
que o tornou justo. Até aquele momento, então, digamos assim, Abraão não era justo. E a partir de agora, Abraão sim é considerado justo. Essa ideia ela é muito importante para nós no Novo Testamento, porque vai ser a partir daqui, dessa frase, que o apóstolo Paulo vai desenvolver toda a sua doutrina da justificação pela fé. E nós que somos protestantes, nós surgimos dessa, digamos assim, dessa doutrina, né? Foi quando Martinho Lutero chegou à leitura de Romanos e chegou a essa conclusão da justificação pela fé, que iniciou todo o movimento protestante. Então, é possível, sim, com base nas Escrituras, obedecer exteriormente, digamos assim, né, a Deus sem verdadeira fé. Mas essa obediência ela é apenas aparente e incompleta aos olhos de Deus, no fim das contas. Nós vemos em Hebreus 11, Hebreus 11:6 vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, que Ele vai recompensar aqueles que o buscam, que o obedecem. Vai continuar, digamos assim, a narrativa. Deus vai relembrar Abraão de que foi ele que o tirou de Ur para dar aquela terra. Deus está aqui, de alguma forma, tentando trazer Abraão para a ideia de que a promessa iria acontecer, para que Abraão deixasse de questionar ali naquele momento. Mas Abraão volta a questionar Deus. Qual a garantia que eu tenho de que eu vou conquistar essa terra? Até aqui, Abraão tinha essa promessa de Deus. E o que garantia ele? Então, mostra aqui que ele ainda tinha alguma dificuldade de entender como aquilo se concretizaria, como que aquilo de fato iria acontecer. Então, Deus vai estabelecer a tal aliança, como eu tinha falado com Abraão, e nos moldes das alianças que eram feitas lá naquela época, não só naquela época, mas durante ali todo o mundo antigo, acontecia daquela forma. Deus vai responder a Abraão e vai lhe dar algumas indicações, né? Diz assim: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, ele, Abraão, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aqui só para dar o pormenor do ritual que Abraão estava fazendo, né? Ele separa ali, então, esses animais e os parte no meio. E esse rito da aliança com os animais partidos no mundo antigo era muito comum. E era eram os tratados e alianças como eram celebrados entre as pessoas naquela altura, entre o rei e um vassalo, ou entre os reis que queriam celebrar uma aliança. E isso simbolizava, digamos assim, exatamente assim: os reis eles faziam aquilo e declaravam os reis ou quem celebrasse a aliança, que me aconteça o mesmo o que aconteceu a estes animais se eu quebrar essa aliança, né? Vemos isso. Eu encontrei uma passagem bíblica que vai trazer exatamente um acontecimento disso, e Deus a repreender os que quebraram a aliança, Jeremias 34, 18 a 20. Eu tirei ali alguns textos para focar só nessa questão da aliança. Os irmãos podem ler, se quiserem, na íntegra o texto. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte. Ou seja, eles tinham quebrado aquela aliança, então eles iam ser punidos com a própria morte. Assim como aqueles animais morreram para celebrar aquela aliança, eles também morreriam. Essa é a ideia aqui desse ritual, digamos assim, que Deus faz ali com Abraão. Para além disso, continuando o diálogo, Gênesis 15, 12 e 13, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui já nos traz a revelação profética, né, do exílio. Antecipa a ideia do exílio e do tempo que o povo passaria, a posteridade de Abraão passaria no Egito. Mostra que a promessa não seria cumprida de imediato, porque nós vamos ver, se lemos um pouco mais à frente ainda em Gênesis, os versículos mais à frente, vai dizer que eles só retornariam à terra na 4ª geração, ou seja, considerando ali mais ou menos 100 anos cada geração, né, digamos assim, de exílio, e só retornariam à terra na 4ª geração. Então, já mostra para Abraão que a promessa não se cumpriria ali de imediato.
ou seja, que Abraão não viria aquela promessa se cumprir. Deus, então, consuma o ritual da aliança. Mas diferente daquilo que acontecia quando se celebravam essas alianças, Deus faz aquilo sozinho. O que era comum era que as duas pessoas que participavam da aliança atravessassem os animais partidos. Mas nesse caso aqui, Deus faz isso sozinho. Diz assim o texto, Gênesis 15, 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Com isso, Deus está a dizer: se a aliança for quebrada, que recaia sobre mim a maldição. Mas como Deus não pode mentir ou falhar, essa aliança ela é unilateral, incondicional e eterna. E aqui que entra aquela questão que nós já vimos antes. Apesar de Abraão, apesar da falha que ele foi cometendo durante esse percurso, Deus continuou sendo com Abraão, continuou livrando de todas aquelas coisas. Abraão era apenas o ponto de partida daquela grande promessa, né? Como vimos, ele seria o patriarca de um grande povo. Do povo de onde nasceria o grande descendente prometido por Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. Que viria o grande cumpridor, digamos assim, dessa promessa, né? Em última instância, e podemos dizer assim, foi Cristo quem sofreu a maldição do pacto quebrado. Foi Cristo que foi, como diz em Isaías 53, foi Cristo que foi traspassado pelas nossas transgressões, cumprindo a justiça que advém dessa aliança. A cruz foi o lugar onde Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, garantindo um povo, não só um povo de uma única nação, como talvez Abraão podia pensar, apenas descendente da família de Abraão, mas um povo de muitas nações, um povo que seria, assim como Abraão foi considerado justo pela fé, um povo também seria considerado justo e que seria incluído na promessa através da fé em Deus, através da fé em Cristo, em que ele era o Messias e que ele veio para morrer por nós, no nosso lugar, e perdoar os nossos pecados. Seria uma descendência e uma salvação que não dependiam da força humana. E essa seria, no caso, o cumprimento da promessa que Deus faz aqui para Abraão. Nós sabemos que a promessa especificamente existe um cumprimento que vai acontecer, nós vamos ver isso ao avançar da história, mas eu queria trazer já essa ideia de que não era só ali, mas ela prefigurava a Cristo, já apontava para Cristo o nascimento do Messias, para aquilo que iria acontecer através da família de Abraão. Era dessa forma que a família de Abraão abençoaria todos os povos da terra, como foi feita a promessa inicialmente. Alguém tem alguma questão, alguma coisa a acrescentar? Algo que não ficou claro, que queira partilhar conosco? Não havendo, irmãos, nós encerramos aqui, podemos ir para o nosso intervalo, nosso tempo de chá. Obrigado.